nós vamos falar sobre a saúde ocular, a saúde da nossa visão. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultura de Timbó a doutora Larissa Linsmaier, que vai falar conosco, a doutora Larissa da Blicken Oftalmologia, que vai falar sobre um tema bastante importante e que diz respeito a todos que estão me ouvindo aí, todos. Olha, são poucas e raríssimas as exceções. Bom dia, doutora Larissa, seja bem-vinda. Bom dia, Odair, é um prazer estar aqui, bom dia aos ouvintes. Pois é, por que esse assunto é de interesse de todos? Porque a doutora Larissa vai falar da fadiga ocular. E essa fadiga ocular que vem de horas em frente às telas, como celular, computador. É a síndrome da visão do computador, doutora Larissa. O que é isso? A síndrome de visão do computador, ou fadiga ocular, é um conjunto de sintomas que surge nos pacientes, nas pessoas que usam muitas horas seguidas de telas. Tanto computador quanto celular, tablets ou até mesmo leitura, por muitas horas por dia, tá? Leitura em papel físico, não é exclusivo das telas, né? E esses sintomas, eles vão surgindo devido a um esforço excessivo dos olhos para fazer o foco de perto. Aí o paciente pode começar a sentir uma dorzinha de cabeça, algum embaçamento visual, transitório, ou principalmente no final do dia, sensação de peso nos olhos, de cansaço, sensação de ressecamento ocular, de corpo estranho, uma certa coceira nos olhos, aquela necessidade às vezes de querer fechar um pouco o olho para tirar o estímulo da tela. Então isso é algo muito comum no consultório, porque hoje em dia uma grande parte dos pacientes acaba usando o computador quase que o dia inteiro, ou muitas vezes sai até do trabalho, vai em casa e usa o computador também, né? O celular também, né? Celular também, exatamente. Celular, muita gente não consegue tirar o olho do celular aí durante uma boa parte do dia ao menos. E esses são os principais sintomas, então, mas por que as telas causam esse tipo de sintoma? Tem alguns motivos que fazem com que a tela nos deixe com esse cansaço ocular, com essa fadiga. Primeiro que quando estamos fazendo alguma atividade que exige atenção, isso tanto para as telas quanto está, né, no trabalho, ou vendo um filme, um seriado interessante, ou até, por exemplo, dirigindo, atividades que exigem atenção, nós piscamos menos, pelo próprio estado de atenção que nós estamos em relação, né, à atividade que estamos fazendo. Piscando menos, o olho acaba ressecando e a lubrificação ocular é muito importante para manter o conforto durante a leitura, durante as atividades. Outra questão também são as horas muito seguidas que exigem um esforço da musculatura do olho muito intenso, por muitas horas seguidas. Então, por exemplo, não é a musculatura que faz o olho olhar de um lado para o outro, a musculatura que faz o foco. É uma musculatura de dentro do olho, uma musculatura involuntária, nós não temos controle sobre isso, que cada vez que fazemos o foco aqui de perto, a 35, 40 centímetros, 45, essa musculatura força muito mais do que quando estamos olhando para longe. Algum objeto em média de 6 metros para mais longe, o nosso olho faz um esforço visual pequeno. De 6 metros para mais perto, quanto mais perto, maior o esforço visual, maior o esforço que essa musculatura precisa fazer para termos o foco de perto. E aí o celular, por exemplo, está aqui, né? Está perto, são letras menores, normalmente, que você, para ler, você precisa aí do esforço dos músculos da visão, então. Exatamente. Muita gente pensa assim, eu trabalho no computador, então eu vou sair um pouco do computador e dar uma descansada. Aí a descansada é pegar o celular, né? Não pode. Tá? Falo, tem pior ainda, né? Pior, exatamente. Então eu sempre falo para os pacientes no consultório. Usa o computador o dia inteiro? Precisa, não tem como dizer para usar menos computador, mas a cada certo período, o ideal mesmo, existe uma regra, que é muito teórica, que na prática é difícil dos pacientes seguirem, que é a regra do 20-20-20. O que significa isso? A cada 20 minutos de uso de tela, parar por 20 segundos para olhar um objeto que está além de 20 pés. 20 pés são 6 metros, tá? Então, assim, é claro que ninguém vai conseguir ter esse controle, ninguém vai parar a cada 20 minutos e ficar olhando por uma janela no meio do expediente de trabalho. Mas parar quando dá. Se dá para parar a cada 1 hora e meia ou 2, vai no banheiro, vai tomar uma água, alguma coisa, não vai com o celular. Dá uma pausa, fecha um pouco o olho, descansa, que é importante para ter esse conforto ocular ao longo do dia, dar essas pausas durante o período. Além das pausas,
Principalmente para as pessoas que precisam, né? Aquelas que não precisam tanto, o conselho é usar menos, né? Mas aquelas pessoas que precisam, além das pausas, algum outro conselho que possa ser dado? Existe algum medicamento, alguma coisa que pode reduzir esse esforço e os sintomas que vêm depois? Não há medicamento para fadiga ocular. Mas o que muitos pacientes às vezes precisam é algum tipo de grau para auxiliar nesse conforto, tá? Não é todo paciente que tem a fadiga que precisa de óculos. Alguns podem precisar, o famoso chamado assim, óculos de descanso, né? Que os pacientes falam. O que é um óculos de descanso? Ele tem o grau também, o grau que o paciente precisa, mas geralmente é um grau fraquinho, é um grau só para realmente ocasionar conforto. O paciente consegue enxergar sem o óculos, mas o óculos vai dar um conforto maior para o paciente. Então, muita gente vai no consultório e fala que quer um óculos de descanso porque está com um cansaço, uma fadiga, uma dor de cabeça. A gente faz o exame e não encontra grau. Isso acontece também. Então, o óculos chamado de descanso não é para todos os pacientes. O paciente tem que apresentar aquele grau, por mais que seja pequenininho, mas o paciente tem que ter algum grau para a gente colocar no óculos. E muitas vezes esses graus, mesmo que sejam pequenos, podem auxiliar para dar o conforto que o paciente precisa. Pois é, e a gente fala aqui das pessoas que precisam, que trabalham, e as crianças e adolescentes que não necessariamente trabalham o dia inteiro, mas que usam mais as telas para diversão ou para estudo mesmo, também são afetados? Sim, com certeza, né? A questão de crianças e tela é um assunto muito abordado na área da pediatria e é algo muito importante hoje em dia. A gente já tem muitas informações, muitos estudos sobre isso. A gente seguir a restrição de telas para criança. Então, diminuir ao máximo o número de telas, o número de horas por dia na tela, estimular o que puder de atividades ao ar livre, tá? Então, pela recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 0 a 2 anos, sem tela nenhuma, né? Sem celular, sem TV, sem tela nenhuma. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, com supervisão sempre do adulto, né? Porque às vezes a criança está ali no celular e vem, às vezes, né, vídeos ou coisas inadequadas para crianças. Dos 6 aos 10 anos, de 1 a 2 horas por dia no máximo, também com supervisão. E depois dos 11 aos 18 anos, de 2 a 3 horas por dia. Isso é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. E essas horas também dos 11 aos 18 anos já incluem, por exemplo, as horas de videogame, não só um celular ou um computador, as horas de tela no geral. Pois é, muita gente acho que lê isso aí e interpreta que são 2 a 3 horas que deve ficar sem, né? E com o resto. Exatamente, acontece. Acontece, é raro, mas acontece com frequência, né? Muito bem, então as crianças e adolescentes aí, veja essas informações que são recomendações, veja esse tempo aí, importante, viu? Se você quiser acompanhar e além de pesquisar também a respeito disso, você pode acompanhar essa entrevista que fica aí gravada nas redes sociais da Rádio Cultura de Timbó. E com base nessas informações, quando a pessoa deve procurar um oftalmologista? Qualquer sintoma que o paciente comece a apresentar, alguma dor de cabeça, algum embaçamento visual, mesmo que transitório, sensação de desconforto ocular, irritação, sensação de peso, olho seco, ardência, coceira, ou um embaçamento que não seja só o transitório do computador, mas que esteja com a visão embaçada ao longo do dia, esse paciente deve procurar um oftalmologista para fazer uma rotina, para ser detectado se o paciente tem algum grau, se precisa de óculos, se precisa de algum colírio lubrificante, ou avaliar outros fatores que possam contribuir para os sintomas do paciente. E mesmo o paciente que não sente nada, é importante também, em média 1 vez ao ano, alguns casos a gente consegue espaçar um pouco mais isso, fazendo a consulta de rotina e vendo que está tudo bem, a gente consegue às vezes dar um tempinho maior para esse retorno, mas os pacientes precisam passar por uma avaliação oftalmológica, principalmente porque existem muitas doenças silenciosas, que são as doenças que o paciente não sente nada, mas que estão ali devagarzinho afetando a saúde ocular e às vezes quando o paciente começa a sentir alguma coisa, pode ser um quadro que a gente já não consegue mais reverter.